Nós vamos falar hoje acerca da palavra de Deus, que a palavra é como um fogo. Nós já falamos acerca de várias formas do fogo, o Espírito Santo manifestar em fogo nas nossas vidas, mas um versículo que chamou a minha atenção e depois Deus começou a falar mais e mais acerca desta vertente de Deus, a sua palavra sendo um fogo, em Jeremias 23, 29. Deus está a falar com o profeta Jeremias e está a dizer que a minha palavra é como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça apanha. O fogo de Deus é a palavra de Deus. Tantas vezes quando nós passamos momentos na sua presença, o Espírito Santo começa a falar connosco e depois começamos a ter um ardor no nosso coração. Qualquer coisa começa a estremecer dentro de nós. Talvez começamos a sentir alguma coisa acontecer, que há um partido de pedra no nosso coração, e a palavra de Deus é mesmo isso. Quando eu comecei a falar com Deus acerca disto e perguntar a Deus, explica-me um pouco acerca disto de tua palavra ser um fogo. É somente esta palavra de pregada? É somente a palavra da Bíblia é um fogo? E depois Deus começou a trazer algum entendimento. Começou a dizer, olha, tantas vezes as nossas palavras, tanto é fogo para trazer vida, e tanto é fogo para trazer morte. E eu comecei a pensar acerca disto. O poder das nossas palavras. O poder da palavra em si. Que tanto traz vida e tanto traz morte. Tanto traz bênção e tanto traz maldição. E hoje vamos falar um pouco acerca disto, de bênção e maldição. Muitas vezes nós, na nossa vida cristã, nós aceitamos Jesus, começamos a caminhar num certo sentido, começamos a ver transformação na nossa vida, mas depois começamos a deparar com certas situações em que parece que nós não conseguimos andar para frente. Aquilo anda, depois vai para trás, vai para frente, vai para trás. Parece que a nossa vida está a ser travada. E isso não é o plano de Deus. O plano de Deus é que nós vivemos em abundância de vida, em plenitude de vida, numa abundância de paz, alegria, amor. A vida de Deus manifesta em nós. Mas muitas vezes a nossa vida é limitada. A nossa vida parece que tem algumas amarras ainda, coisas que nos prendem. E eu chamo isso, e a Bíblia propriamente chama isso, maldições. Na Bíblia há mais de que 600 referências de maldição e bênção. Tanta referência acerca de maldição e bênção, nós temos que talvez valorizar este tema. Que talvez Deus quer falar alguma coisa connosco e trazer alguma revelação, que maldição e bênção têm alguma importância para a nossa vida. Em primeiro lugar, vamos analisar bênção. Bênção é talvez uma palavra carregada de poder de Deus que traz transformação em vidas. Nós podemos dizer, uma pessoa, há formas de abençoar. Nós pensamos que é natural, mas afeta a vida da pessoa, tanto no natural como no psicológico, na alma, e tanto mentalmente e tanto espiritualmente. Eu posso dizer, Peterson, tu és lindo, tu és maravilhoso. O que é que tu sentes no teu coração? Uau! Que calorzinho no coração. Amém! Uma coisa passa. A alma é transformada, o espírito sente mais confiança e o corpo até fica mais bem disposto, até com mais energia. É uma palavra de bênção. Mas isso é um elogio, uma coisa banal. É bênção. Há poder nas nossas palavras, tanto no mais simples como no mais declarado. Quando nós dizemos, tu vais ser... Nós estamos a declarar ou bênção ou maldição. Amém? Então, e o que é uma maldição? Primeiro ponto, eu não quero estar a entrar o que é maldição para já, mas a maldição, em Provérbios 26, versículo 2, diz assim: e será que ao ouvires a voz de Deus, tendo cuidado a guardar todos os seus mandamentos, versículo 2, e todas estas bênçãos... Não, isto está errado, espera um segundo, eu tenho que abrir aqui. Provérbios 26, versículo 2.
que diz que, eu sei de cor, mas vamos abrir. Como o pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Então nós podemos dizer, é que eu estou afetado por maldição, mas porquê que eu estou a ser afetado por isto? Nós temos que ter a confiança de uma coisa. A maldição sem causa, sem legalidade, sem ofensa, não vai ter qualquer efeito. Nós podemos perguntar, mas aquela pessoa lançou um mau olhar, lançou uma maldição contra a minha vida. Ok, há causa dessa maldição na tua vida? Há qualquer situação na tua vida que aquilo vai ganhar legalidade e o diabo vai agarrar naquilo para apoderar a tua vida, para trazer morte? Se não há, não temos que temer. Amém? Mas se houver, nós temos que pôr a nossa vida em ordem e confessar o nosso pecado perante o Senhor e receber a remissão das nossas ofensas. Uma maldição, nós podemos ver então se a bênção traz algo sobrenatural, carrega um poder sobrenatural para trazer transformação em todas as áreas da nossa vida. A maldição é algo sobrenatural também, mas para trazer morte, destruição e roubo de nossas vidas. Não é para trazer vida e vida com abundância, mas é para tirar tudo que é de bom da nossa vida. Isso é que é maldição. Agora, onde é que vem maldição? Como é que a maldição vem sobre as nossas vidas? O que é que vem desta maldição? Em primeiro lugar, Deus traz maldição, ou diz maldição. Deus amaldiçoa pessoas. Mas como é que é possível? Deus é tão bom, Deus é tão justo, porque como é que Deus amaldiçoa pessoas? Vemos aqui em Gênesis, logo aqui Gênesis 12, em que é o grande pai da fé, que é Abraão, ele começa a ser chamado pelo Senhor, e Gênesis 12, versículo 1, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te agradecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Deus próprio está a dizer que eu vou amaldiçoar pessoas. Eu vou amaldiçoar aquelas pessoas que te amaldiçoarem. É uma bênção que Deus está a colocar, mas também, ao mesmo tempo, é uma maldição. Agora, como é que Deus amaldiçoa pessoas, sendo uma pessoa um Deus tão bom? Ele vai amaldiçoar quando Ele vê que há falsos deuses, quando há idolatria. Quando nós começamos a criar outros deuses no lugar de Deus único, isto pode ser a televisão, pode ser a nossa mulher, pode ser os nossos filhos, pode ser uma estátua em casa, pode ser o nosso clube de futebol, pode ser qualquer coisa que fica no lugar do Senhor. Quando nós idolatramos, temos um falso Deus, logo ali nós estamos a dar direito legal de atrair uma maldição sobre a nossa vida. Não somente estamos a ofender Deus, tendo outro Deus, mas estamos a atrair uma maldição sobre a nossa vida. Quando nós desonramos os nossos pais, é uma forma de Deus amaldiçoar as nossas vidas. Um dos 10 mandamentos é honrar a pai e a mãe para que tudo vai bem. Se nós desonramos o nosso pai e a nossa mãe, tudo vai mal. O inverso de moeda é verdade também. Por isso que Deus declara maldição sobre a nossa vida quando nós desonramos os nossos pais. Quando há uma forma de sexo ilícito ou não natural, sexo natural é entre o homem e a mulher, mas quando há sexo ilícito fora da aliança do casamento, ou entre homem e mulher, atrai maldição sobre a pessoa. Porque não é a ordem natural que Deus estipulou as coisas.
Quando há injustiça para com os fracos, quando nós vimos uma pessoa mais fraca e desprezamos-la, nós estamos a trazer maldição sobre a nossa vida. Essa maldição não é uma maldição conferida por homens, mas por o próprio Deus. Confere maldição sobre a nossa vida por causa das nossas decisões, das nossas ações. A outra forma de que Deus decreta maldição sobre a nossa vida é quando há um sentimento de ódio para com Israel, para com o seu povo Israel. Deus declara logo maldiçoado quem amaldiçoa Israel. Nós vimos pela história fora, nações que viram contra Israel, Deus declarou maldição contra essas nações. E neste momento essas nações estão a passar situações muito difíceis. Quando nós como pessoas dizemos, eu não gosto de Israel, são pessoas, e é verdade, são pessoas um pouco difíceis, são pessoas próprias, mas Deus ama e é um povo separado pelo Senhor. É um povo escolhido por Deus. Nós temos que orar pela paz de Jerusalém e pela paz de Israel. Amém? Outra forma de maldição, outra forma que a maldição vem, não é somente de Deus próprio para nossas vidas, mas é quando alguém está a representar Deus aqui na terra e declara maldição. Aconteceu este exemplo, eu consigo ver em livro de Josué 6, 26. Josué era o homem escolhido por Deus para liderar o povo de Israel. E chegou o momento em que ele derrotou Jericó. E depois ele disse assim em Josué 6, 26. Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, perdendo o seu primogênito, e fundará sobre o seu filho mais novo e porá as portas. Isto foi próprio Josué, que estava no lugar de Deus perante o povo, era a autoridade estabelecida por Deus. Ele declarou maldição para quem reedificar a cidade de Jericó. Então logo ali nós conseguimos ver que não somente Deus amaldiçoa, quando há certas situações na nossa vida que nós não está de acordo com a sua lei, mas também homens no lugar de Deus conseguem lançar maldição. Outra fonte de maldição, ou pessoa que traz a maldição, são as pessoas com autoridade relacional para conosco. Isto advém de um pai, tem uma autoridade relacional sobre o filho, em que eu posso ter bênção ou maldição na forma em que eu crio o meu filho. Eu posso criar um sentimento de rejeição e derrota desde o berço na criança que está no meu lar. Eu posso criar maldição ou bênção. Então a autoridade relacional, o marido, a autoridade que Deus conferiu sobre a mulher, pode trazer maldição para a mulher, se a forma que lida com essa mulher não é a forma que honra ao Senhor. Amém? Está muito quieto hoje. A maldição também pode vir de nós próprios. Eu chamo isso de maldição autoimposta, em que nós podemos dizer, eu desejo que esteja morto. Logo ali estamos a trazer a maldição sobre a nossa vida e convidar um espírito de morte a apoderar o nosso coração. Nós próprios estamos a dizer com nossa boca maldições sobre a nossa própria vida. Isto é uma coisa que, infelizmente, é tão natural acontecer, mas nós temos que ter muito cuidado com o que é que sai da nossa boca. Porque quando nós conferimos a bênção sobre a nossa vida, quando dizemos mesmo, eu abençoo a minha vida, não estou a se sentir muito bem hoje, mas Deus é a minha força, e declaramos bênção sobre a nossa vida, tal como esse exemplo que eu dei com o Peterson, nós vamos sentir abençoados. Autoimposição, é aquela bênção autoimposta. A maldição autoimposta é quando nós criticamos nós próprios, dizemos mal da nossa própria vida. Em desabafo, isso acontece com muita frequência. Mas cuidado com o que é que sai da tua boca, porque logo ali há uma marra.
Logo ali, ou é bênção ou é maldição. Tudo que sai da nossa boca tem o poder para criar vida ou para criar morte nas nossas vidas e na vida das pessoas à nossa volta. A outra forma que a maldição pode vir é quando um homem não está em representação de Deus, mas está em representação de Satanás. Isso acontece quando há um bruxo, uma feitiçaria, ou ocultismo, pessoas que têm a sua vida dedicada a Satanás e confere maldições sobre outras vidas. Isto nós vimos aqui no livro de Números 22, fala acerca de um feiticeiro, um sacerdote chamado Balão, que ele estava no povo de Moab e o rei de Moab chegou e disse: vai até Balão, porque nós sabemos que quando ele amaldiçoa um povo, vai ser amaldiçoado. E nós precisamos que ele amaldiçoa Israel. Então, nós podemos ver que a maldição vem também de pessoas que estão em representação de Satanás. Maldição também vem quando há orações carnais. O que é isso? Oração? Não, eu não posso orar aqui que eu quiser. Podes, mas talvez vais estar a trazer maldição sobre a tua vida. Uma oração carnal. O que é uma oração carnal? Em Tiago 4:3 diz assim: que pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastares em vossos delitos. Pedimos mal. Pedimos para o nosso próprio proveito, para a nossa própria glória. Mas eu gostava mesmo de ter um carro novo. Eu gostava mesmo de ter uma casa maior. Eu gostava mesmo disso, gostava mesmo daquilo. Qual é que é o teu motivo do teu coração? É para a tua glória ou para a glória do Senhor? Quando nós oramos de uma forma carnal, não de acordo com a vontade de Deus, nós estamos a atrair maldição sobre a nossa própria vida e não bênção. Muitas vezes estas orações são uma forma de controlar outras pessoas. Deus, muda essa vida. Deus faz. Nós temos que ter a certeza que nós estamos a orar de acordo com o coração de Deus, de acordo com a vontade do Senhor, para não estar a trazer maldição sobre a nossa própria vida. Outra forma que a maldição vem sobre a nossa vida é quando há alianças não bíblicas, ou alianças com um jugo desigual. O que é isso? O povo de Israel foi alertado muitas vezes ao longo do Velho Testamento para não haver alianças com jugo desigual. Em matrimónio, isso é, pessoas de crenças diferentes. Nos negócios, isto é ter sociedade com pessoas com crenças diferentes também. Nós temos de ter muito cuidado, porque quando nós estamos a criar uma aliança com alguém, nós estamos a tornar um com aquela pessoa. E nós estamos a dizer que, eu vou tornar um com aquilo que aquela pessoa acredita, quem é essa pessoa e tudo que essa pessoa representa. E Deus adverte muito severamente contra fazermos alianças com jugo desigual. Nós temos que orar pela salvação de todos. Orar pelo que Deus traz toda a salvação. Amém ou não amém? Vamos para a bênção? Aleluia! A maldição está a ficar um pouco pesada hoje. Quais são algumas causas de bênção? A causa básica, em que eu posso talvez englobar todas as causas de bênção numa frase só, é quando nós buscamos a vontade de Deus. Alinhamos-nos com a sua vontade, com a sua lei. Quando nós buscamos a sua vontade, o seu reino, em primeiro lugar, Mateus 6:33, todas as outras coisas vão ser alinhadas, todas as outras coisas vão nos ser acrescentadas, mas temos que buscar Deus em primeiro lugar. Quando nós focamos toda a nossa atenção em Deus, Deus declara bênção sobre a nossa vida. Quando nós estamos focados em outra coisa, eu vou buscar a Deus só ao domingo de manhã, porque isso é normal, vou buscar a Deus só algumas vezes durante a minha semana, nós estamos a buscar parcialmente Deus. E o resto do tempo estamos a buscar situações em que pode trazer maldição sobre a nossa vida. Amém? Formas em que a maldição, a bênção, é manifesta nas nossas vidas.
a exaltação da pessoa, saúde. Nós vimos a bênção de Deus quando há saúde. Reprodutividade em todas as áreas da nossa vida, em que há a multiplicação das nossas vidas, naquilo que nós fazemos, na nossa vida, há reprodutividade, há prosperidade. Deus não deseja que nós sejamos pobres, mas há prosperidade na nossa vida. Prosperidade não significa somente uma conta bancária recheada, mas ter a suficiência para todas as nossas necessidades e ainda há algum para abençoar outras pessoas. Vitória e não derrota. E o favor de Deus. Estes são alguns aspectos em que nós vemos que essa pessoa está a ser abençoada. Que tem algumas destas áreas manifestas na sua vida. E quais são algumas formas em que nós vemos que há indícios de maldição? Porque para nós conseguirmos resolver situações de maldição, nós temos que identificar os sintomas e depois temos que ir à raiz da questão, tratar a raiz. É como qualquer doença. Primeiro vez a sintoma, ok, tem febre, não? E depois temos que ir à raiz da situação e depois tem que ser tratado e curado na raiz da situação. É a mesma coisa com maldições. Muitas vezes há reflexos das nossas vidas, das nossas atitudes, a forma que nós estamos a viver e depois, se nós somente tentamos anular aqueles sintomas, não vamos à raiz da situação. A maldição vai ficar lá na mesma. E Deus deseja que nós andamos em liberdade da vida, em que cada maldição seja anulada. Amém? Formas de maldição é quando há humilhação, quando há esterilidade em todas as áreas da nossa vida, quando há doença mental e física, quando a nossa família está disfuncional, cada um para o seu lado, nosso casamento não está a funcionar, quando há pobreza, derrota, opressão, falhanço e o desfavor de Deus. Parece que Deus está costas viradas para nós. Em que isso é logo sintomas de maldição. Alguns exemplos ao longo do tempo que eu tenho estado a ser ministro da palavra, que não é muita, mas também em conversações com outros ministros da palavra há mais tempo, eu consigo ver que há certas áreas em vida de pessoas em que talvez 99% das situações não é propriamente somente algo psicológico ou médico, mas por detrás há uma maldição que tem que ser quebrada. Então, alguns desses exemplos é quando há um esgotamento mental e emocional recorrente. Quando é uma vez, é uma coisa. Quando é algo que é recorrente, ano após ano, vida após vida, logo ali é um indício que provavelmente por detrás há uma maldição que tem que ser arrancado. Amém? Uma doença crónica e repetida. Uma doença uma vez só. Isso provavelmente não é maldição. Mas quando é uma doença crónica ou repetida, normalmente é um indicador que há uma maldição que tem que ser quebrada. Quando há vários abortos espontâneos ao longo de tentativa de engravidar, logo é um indicador que provavelmente há uma maldição que tem que ser quebrado. Quando há um casamento disfuncional e separação de familiares, em que está um para cada lado, é um indicador de maldição. Quando há insuficiência contínua nos bens e nas finanças de uma casa, de uma forma contínua. Uma coisa é passar por um momento assim difícil, que muitas vezes nós passamos por momentos difíceis, mas quando é a vida toda, uma coisa continuamente, nós temos que pensar, isto não é normal. Passa-se aqui qualquer coisa. É maldição. Quando uma pessoa é propenso a ter acidentes, está sempre a ter acidentes, é sinal de maldição. Quando há um historial na família de suicídios ou mortes inesperadas, mortes não naturais, é um indicador que há maldição. Agora, boas notícias. Há solução para isto tudo. A solução é, vamos abrir Gálatas 3,
versículo 13. Vamos abrir todos em conjunto. Quem tem Bíblia ou Bíblia digital. Porque este versículo é chave. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Então, o que significa que na cruz de Calvário, Cristo tomou sobre nós, sobre Ele próprio, todas as nossas maldições. Todas as maldições que nós estamos a ser afetados agora, que estamos a viver agora, que talvez a nossa família tenha estado a viver ao longo de muitos anos. Há 2000 anos atrás, Cristo tomou sobre Ele próprio toda a maldição. Cancelou todo o poder, toda a autoridade que a maldição tem. Agora, há uma diferença entre poder e autoridade aqui. A autoridade é quando alguém tem direito legal de operar qualquer coisa. Poder é a força inerente naquilo. Maldição, por si próprio, tem poder, mas não tem autoridade só quando nós conferimos essa autoridade. É claro? Quando nós fazemos coisas, como eu acabei de mencionar, coisas que são contrárias à lei de Deus, estamos a dar direito legal, temos a dar autoridade, que esse poder maligno, da maldição, opera na nossa vida para trazer morte e para trazer roubo, destruição e para desfazer completamente a nossa vida. Mas eu sou o Filho de Deus. Mas eu sou redimido pelo sangue do Cordeiro. É verdade. Graças a Deus. Mas será que as tuas atitudes e a tua vida está a dar autoridade, está a dar um lugar para que aquela maldição tenha efeito na tua vida? Se for, tem que voltar para trás e temos que arrancar aquela semente pela cruz, pelo poder de Jesus. Amém? Qual é que é este processo de quebrar a maldição ou transferir a maldição em bênção? O processo é muito simples. Primeiro, temos que reconhecer o problema e a causa. Ok? Então temos que ver qual é que é o sintoma. O que é que está a passar na minha vida? Ok. Talvez há vários, a minha mulher, há vários abortos espontâneos. Ou talvez há um historial de suicídios na minha família, meus tios, meus avós, ou morte assim inesperada. Ou talvez há depressão recorrente na minha vida. Ok? Esses são todos sintomas. Onde é que isso começou? Qual é que é a raiz? Qual foi a causa? E talvez há um tempo atrás, um familiar fez alguma coisa que não devia ter feito. Talvez começou a entrar em bruxaria, feitiçaria. Talvez começou a declarar maldição sobre a própria vida. Talvez até se suicidou e iniciou uma maldição de morte sobre a nossa linhagem familiar. Temos que reconhecer os sintomas e a causa. A seguir, nós temos que arrepender de qualquer coisa que foi feito, qualquer coisa feita na nossa vida, por nós, ou por pessoas que nós conhecemos da nossa família. Temos que pedir perdão por isso, porque isso abriu uma porta para que a maldição tivesse efeito na nossa vida. Se eu sei de alguma coisa na minha vida que eu fiz, mesmo antes de conhecer Cristo, ou mesmo durante o tempo de conhecer Cristo, eu tenho que dizer: Deus, ok, eu recebi esta iluminação hoje de manhã, e eu preciso que tu me perdoes. Eu não tinha esta revelação que era uma porta aberta para maldição na minha vida. Mas, nesta hora eu reconheço e eu peço perdão. Por favor, perdoa-me por isto. Nós também podemos pedir perdão para os nossos antepassados e os nossos familiares. Houve uma vez em que eu tinha uma situação na saúde que estava a ser afetado e recorrente, estava com problemas de saúde. Quando estava em oração um dia, Deus mostrou que era uma maldição dos meus antepassados, pessoas que eu nem conhecia. E disse: ok, Deus, eu acredito que tu és intemporal, tu não és limitado com o tempo
e que aquilo que aconteceu no meu passado, eu declaro, eu primeiro peço perdão por isso, eu declaro que o poder teu, que a tua obra na cruz vai anular aquilo em nome de Jesus. O que é que aconteceu? É que a partir daquele momento, aquele problema que eu estava a ter de saúde, passou imediatamente. Logo ali eu vejo, houve uma maldição, geração após geração, em que Deus trouxe a revelação que ia preciso cancelar. Nós podemos talvez identificar áreas na nossa vida que nós pensamos, isso é normal, a minha família toda é assim. Nós podemos pensar, ok, isso é normal e eu quero viver assim, ou a plenitude de Cristo não está nisso e eu não quero viver assim. Nós temos esse poder para decidir se nós queremos viver em maldição ou benção. Primeiro temos que identificar, reconhecer o problema e a causa. Segundo, nós temos que arrependermos daquilo que foi feito porque abriu uma porta, uma legalidade. Terceiro lugar, temos que renunciar à maldição. Então, primeiro, nós temos que identificar sintomas na nossa vida, na nossa família. Depois temos que pedir perdão para situações que foram feitas que não estão de acordo com a vontade e o plano de Deus. Nós podemos dizer, ok, situações de família disfuncional. Talvez houve uma situação de divórcio no passado, ou adultério, que abriu uma legalidade para depois entrasse essa maldição na nossa família, no nosso seio familiar. Nós temos que reconhecer isso. E Deus, eu reconheço essa causa, esse sintoma. Perdoa o divórcio, porque tu abominas o divórcio. Perdoas esse adultério, porque tu abominas adultério. Por favor, perdoa. E nesta hora eu renuncio toda esta maldição em nome de Jesus. Amém? Nós não podemos renunciar a algo em nome de Jesus se não for primeiro pedido perdão, confessado. Primeiro temos que reconhecer que aquilo não é de acordo com a palavra e a vontade de Deus. E depois nós temos que pedir perdão por essa ofensa perante Deus. E depois temos que renunciar ao que foi feito. 4, temos que resistir à tentativa que o diabo vai trazer para trazer novamente a maldição sobre a nossa vida. Porque ele vai tentar novamente. Ele tenta nas áreas que nós somos mais fracos. Ele tenta novamente de trazer depressão, onde nós já tivemos a maldição quebrada. Ele vai tentar novamente a trazer angústia, vai tentar novamente trazer situações de desconfiança conjugal. Ele vai tentar novamente a trazer isso na área onde nós estamos mais fragilizados. É que nós sempre temos que resistir ao diabo. Resistir a esta tentação de cair novamente. Quando nós resistimos, nós temos que guardar a nossa língua. Porque tanto como eu comecei a dizer, bênção e maldição está no poder da nossa palavra. Nossa palavra é um fogo que pode queimar para trazer vida ou pode queimar para trazer morte. Passos para entrar nesta vida abençoada. Há alguns passos que eu quero deixar convosco hoje de manhã. Como é que nós podemos entrar nesta vida abençoada, que é com a bênção de Deus sobre cada área da nossa vida, sobre a nossa mente, nosso coração, relacionamentos, os nossos corpos, os nossos negócios, nossas famílias. Deus deseja abençoar-nos e abençoar todas as pessoas à nossa volta. Mas como é que nós podemos lá chegar? Primeiro nós temos que estabelecer as verdades de Deus na nossa vida. A Bíblia está cheio, principalmente no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento, cheio de dicas, chamado leis, formas de viver, ordem de procedimento, quase um regulamento de como é que deves viver, como é que deves gerir as tuas finanças, como é que deves gerir a tua vida, o teu falar, o teu casamento. A Bíblia está cheia de dicas, de formas de viver. Primeira coisa que nós, primeiro passo para viver em bênção é de estabelecer essas verdades na nossa vida. Amém? Amém? Isto não é somente um livro de história, não é somente um livro de graça de Deus, da bondade de Deus, mas é um guião prático para nós vivermos a nossa vida. Então, a primeira coisa para andar a bênção de Deus, nós temos que
estabelecer a sua verdade sobre a nossa vida. Depois nós temos que confessar a nossa fé em Cristo, sendo Ele o nosso sumo sacerdote. O sacerdote, na altura do Velho Testamento, era o homem consagrado ao ministério de ser um intermediário entre homem e Deus. O povo de Israel cometia ofensas ao longo do ano e, em certos momentos do ano, eles chegavam ao templo, trazia animais ao templo, apresentavam perante o sumo sacerdote e Deus, está aqui este cordeiro, está aqui este boi, está aqui estas pombas, por favor, aceite este sacrifício para anular as minhas ofensas que eu tenho cometido. Há uma confissão e depois é uma apresentação de um sacrifício. Jesus era o nosso sumo sacerdote. Por isso que o segundo passo para entrar em bênção, nós temos que confessar a nossa fé em Jesus. Que nós temos fé que Ele tomou sobre Ele próprio todas as nossas maldições na cruz do Calvário e anulou o seu poder, anulou a sua autoridade sobre a nossa vida. Amém? Terceiro passo para entrar na bênção de Deus, nós temos que comprometer a obedecer os mandamentos de Deus. Nós não é somente aceitá-las, aceitar aquelas verdades na nossa vida, não é somente confessar a nossa fé em Deus, mas temos que viver continuamente, a buscar esta vida de santificação. Continuamente andar nos caminhos do Senhor. Porque se nós confessamos ao domingo, mas depois segunda-feira a nossa boca está ali a amaldiçoar, nossa vivência é uma vivência podre, nós vamos estar a trazer maldição novamente sobre a nossa vida. E o trabalho que nós fizemos ao domingo de manhã vai ficar completamente nulo, porque nós vamos entrar novamente na maldição. E vamos dar legalidade novamente que o diabo rouba a nossa vida, destrói a nossa vida e mata a nossa vida. Quarta coisa, quarto passo para andarmos na bênção de Deus. Temos que confessar qualquer pecado conhecido da nossa vida ou dos nossos antepassados. Nós podemos pensar, mas eu não tenho nada a ver com a vida do meu pai. Agora eu tenho uma nova vida. As decisões que meus pais fizeram, aos meus avós, aos meus bisavós, não tem nada a ver comigo. Agora eu sou uma nova pessoa, eu tenho uma nova linhagem, eu sou independente. Mas então porquê que há situações, porquê que há doenças que passam de geração em geração? Porquê que há situações de depressão que passa de geração em geração? Porquê que há situações que passam de avô para o pai, para filho, para neto? Porquê? Porque há um certo poder e renovação daquela maldição. Deus deseja que isso seja quebrado. Que haja um corte, dizer, a partir de agora, não, eu não vou. E depois nós temos que diariamente andar nesta obediência ao Senhor. Mas a primeira forma de haver este corte, tem que haver confissão. Tem que haver o reconhecimento, dizer, ok, isto aconteceu. Quando Jesus revelou isso para mim no meu tempo de oração, em que eu nem sei quantas gerações passado foi, mas houve uma visão no meu espírito de alguma coisa que era de um assassino que aconteceu no meu passado. Eu tive que dizer, ok Deus, isto é loucura, isto pode ser somente um sonho, somente uma imaginação, mas eu estou contigo, eu tenho fé em Ti, por isso que, por favor, perdoa aquilo que aconteceu. Não sei o nome daquela pessoa, não sei onde é que aquilo aconteceu, mas se Tu estás a trazer isso ao meu espírito nesta hora, por favor, perdoa isso. Limpa essa ofensa que aconteceu. Confessar. Depois nós temos que perdoar as pessoas que podem ter criado maldição na nossa vida. Isso é um pouco mais difícil. Alguma coisa é quando nós dizemos que Deus, ok, confesse aquilo que aconteceu, mas há alguma coisa que é diferente quando nós temos que dizer, Deus, eu perdoo essa pessoa por me ter criticado, por ter enxovalhado, por ter maltratado. Eu perdoo aquela pessoa por ter enganado. Eu perdoo aquela pessoa que ter lançado uma maldição sobre a minha vida. Eu perdoo isso que ter acontecido, esta injustiça que aconteceu. Eu perdoo isso em nome de Jesus.
Na oração Pai Nosso, diz que perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, tal como tu perdoas as nossas dívidas, tal como nós perdoamos os nossos devedores. Significa que há uma causa e efeito aqui. Da mesma medida que nós perdoamos os nossos ofensores, as pessoas que têm dívidas para connosco, é a forma que Deus vai perdoar as nossas vidas. Se nós dizemos, eu quero estar em liberdade, mas eu ainda quero guardar este rancor no meu coração, porque isto não foi justo, eu fui enganado nesta área. Deus está a dizer, perdoa. Mas aquilo foi mesmo muito mau. Perdoa. A justiça é do Senhor. A justiça é do Senhor. Quando nós estamos a reter perdão sobre uma situação, estamos a atrair maldição sobre a nossa vida. Não é algo que nós vamos sentir melhores. Tu sentes melhor quando sentes que estás a reter alguma coisa? Sentes paz? Sentes alegria? Sentes amor? O reino de Deus é a paz, a alegria e o amor. Essas são coisas, evidências do reino de Deus. Se nós estamos a sentir rancor, peso, opressão, raiva, inquietude, não estamos a conseguir dormir, há evidências de maldição. Não há evidências de benção. Amém ou não amém? Depois nós temos que, depois de perdoar a todas as pessoas que possam ter causado maldição, nós temos que renunciar qualquer contacto que nós tivemos com situações do ocultismo, com situações de feitiçaria, de satanismo, bruxaria, porque logo ali nós podemos pensar, isso é só um jogo, é só uma coisa que nós estávamos a fazer quando nós éramos miúdos. Nós juntamos todos e jogamos aquele jogo. Foi só uma coisinha, foi só uma curiosidade, foi só uma cartazinha. Qualquer coisa que nós fazemos, nós estamos a criar direito legal de maldição a vir sobre a nossa vida. Por isso que tem que haver uma renúncia. Tem que ser, Deus perdoa-me por ter jogado aquelas cartas. Perdoa-me por ter ido àquele sítio. Perdoa-me por ter feito aquilo. Perdoa-me por ter dito aquelas coisas. E depois temos que renunciar qualquer contacto com o oculto. Isso pode vir em tantas formas diferentes. Há sociedades ocultas, há coisas que acontecem que é tão bem visto pela sociedade hoje em dia, mas é evidência do reino do diabo. Não é evidência do reino de Deus. Por isso que tem que ser renunciado, cancelado pelo poder de Jesus. E depois, em Mateus 18, vamos abrir. Estamos mesmo a terminar. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Isto é poderoso. Que significa que, se nós fazemos uma aliança com Deus aqui na terra, será feito no céu. Se nós fazemos um desvinculamento, um desligar de situações da nossa vida aqui na terra, será desligado nos céus. Se nós temos tido uma marra à volta da nossa vida de ódio, de ressentimento, de raiva, de ocultismo, de problemas sexuais, problemas de depressão, problemas de saúde, Deus deseja libertação. Mas nós temos que romper com aquelas situações que estão nos a amarrar. Pela confissão, pelo arrependimento, pela mudança de vida e por aceitar as verdades de Deus sobre a nossa vida. Mas hoje em dia toda a gente vive assim. Hoje em dia toda a gente vive desta forma. Sim, mas é de acordo com a palavra de Deus? Sim ou não? Não, não é. Então não é correto. Não vai trazer bênção sobre a tua vida, vai trazer maldição sobre a tua vida, e não somente sobre a tua vida, sobre os teus filhos também. Como adultos, isso é algo mais pesado, em que aquilo que nós fazemos
tanto perante as pessoas na área pública como na área privada, vai trazer maldição sobre a nossa vida e sobre a nossa linhagem. Mas eu sou uma pessoa independente, meus filhos não têm nada a ver com a minha vida, eu posso fazer as decisões que eu quiser fazer. Errado. Tal como nós devíamos que a maldição vem de geração em geração, se nós fazemos coisas nesta vida agora, situações que são ofensas perante o Senhor, vamos estar a trazer maldição sobre a nossa vida e para o fruto da nossa vida. As gerações que vêm da nossa vida. Isso é algo muito sério, irmãos. Que o fogo de Deus opera com uma palavra que opera e que traz esta renúncia de todas estas maldições. Amém? Aleluia.